Meu Deus, que coisa boa, gente. Você pode fazer o seguinte, antes de você sentar, você pode dar pelo menos 2 abraços em uma pessoa com cara de milionário do seu lado aí para a gente começar? Pode ser, gente? Vamos lá? Vai pela fé aí, então. Isso, pelo menos 2 abraços aí. Que coisa boa. Pode sentar por gentileza, pode sentar. Isso, senta por gentileza. Que dia lindo, né? Que dia lindo, né? Que dia bom, ou como eu gosto de dizer, que dia maravilhoso, né? Alguns já sabem, lá na nossa empresa, a gente tem um traço cultural. Talvez eu fale um pouquinho aqui de cultura daqui a pouco, mas na nossa empresa, nós não falamos bom dia, nós falamos maravilhoso dia. Não só na nossa empresa, mas na nossa vida. Por alguns motivos, mas o primeiro deles é porque a gente acredita que Deus é muito mais do que bom, Deus é maravilhoso. E a vida pode ser maravilhosa, os nossos resultados podem ser maravilhosos. A vida não é uma ciência exata, não existe uma vida perfeita. Mas a nossa declaração faz ela ficar um pouco melhor. Posso dizer maravilhoso dia, vocês me respondem? Pode ser? Maravilhoso dia. Quer ver agora? Só os homens, maravilhoso dia. Só as mulheres, maravilhoso dia. Eu já senti uma competição aqui, hein? Já está rolando um negócio diferente. Bom, quero dizer para vocês que é uma honra para mim fazer parte desse movimento aqui tão especial. Para mim isso daqui não é um evento, para mim isso aqui é um movimento, é uma convocação para um novo tempo, tão necessário no nosso país, na vida das pessoas. Nunca foi tão importante referências, homens e mulheres de negócios, se levantando como uma referência para fazer a diferença dentro das empresas, com os colaboradores, com os clientes na sociedade, com os nossos impostos, com os empregos que geramos, entre várias outras coisas. Então, quando eu vejo um povo reunido assim, para poder discutir de assuntos saudáveis e maravilhosos, isso enche meu coração de alegria. E quão maravilhoso é podermos estar na casa do Senhor para poder falar dessas coisas. Por 2 motivos. Porque primeiro que aqui eu me sinto em casa, né? Estou entre irmãos. Aqui a gente pode abrir o coração e deixar o Espírito Santo fluir de fato. Não que eu não faça isso nos outros eventos. E o segundo motivo é porque não existe lugar melhor para falar de empreendedorismo do que numa igreja, né? Até porque ser empresário no Brasil só pode ser um negócio espiritual. Não é possível que alguém, sã consciência, decida ser um empresário nesse país aqui. Tem que ter um mover, um movimento, um espírito, um negócio maluco aí. Senão não faz sentido. Então é um prazer estarmos aqui. E eu quero começar fazendo alguns acordos aqui com vocês. Primeiro deles, eu quero poder bater esse papo com você de irmão para irmão. Sabe, eu quero bater esse papo de empresário para empresário. Por alguns motivos. Primeiro, não se constrói uma empresa, um negócio, um empreendimento, numa live na internet, nem stories, ou muito menos num palco. Uma empresa se constrói nos bastidores do dia a dia, e eu estou aqui porque eu sou empresário igual a você. A gente está um pouquinho mais alto aqui para poder melhorar a experiência, enxergar um pouquinho melhor, mas eu sou empresário igual a você. Posso bater esse papo aqui de empresário para empresário com você, gente? Sim ou não? Pode ser? Posso trocar essa ideia tranquilo aqui com você? Sim ou não? Sim. Maravilha. Segundo acordo, eu quero poder interagir assim. Talvez em algum momento eu vou fazer umas perguntas, você responde, a gente vai trocando essa ideia. De repente eu peço para você dar um chute na canela do amigo aí do lado. Né, só para poder dar uma acordada. Posso contar com essa interação, sim ou não? Então já dá uma cotovelada em alguém e fala, se prepara aí, meu irmão. Já se prepara aí. Terceiro acordo, pode colocar o slide aqui para mim, por gentileza, querido? Será que funciona aqui? Quem que vai me auxiliar em cima para eu poder te chamar pelo nome? Terceiro acordo, eu quero falar com vocês sobre crescimento nos negócios com liberdade empresarial. E mais importante do que o que vai acontecer aqui nesse dia de hoje, é o que passa a acontecer na sua vida a partir do dia de hoje, é o que passa a acontecer na sua empresa. E eu estou falando de resultados. O aprendizado aqui, a experiência já está sendo maravilhosa. Eu vi aqui boa parte da apresentação do Sidney, mas a sua vida não pode ficar numa alegria momentânea por causa do que está acontecendo aqui agora. Hoje não pode ser um dia de encontro simplesmente, tem que ser um dia de transformação. E eu quero falar sobre esse crescimento, e eu quero falar sobre essa liberdade. E, para que a gente seja mais relevante aqui, deixa eu conhecer um pouco mais vocês. Por exemplo, eu sei que aqui nós temos vários tipos de empresários e empreendedores. E empreender, para mim, não é quem tem um CNPJ. Empreender, para mim, é quem é capaz de gerar valor a partir daquilo que ele tem nas mãos. Então, eu posso gerar valor num CNPJ, numa empresa com o meu produto? Eu posso. Mas eu posso gerar valor no emprego que eu tenho. Eu posso gerar valor na família que eu tenho. Eu posso gerar valor no grupo de amigos que eu faço parte. Isso é empreender para mim, é gerar valor a partir daquilo que Deus te deu e colocou nas suas mãos. Então nós temos vários tipos de empreendedores. Por exemplo,
Tem aqui os empreendedores que ainda não têm o CNPJ, ainda não começaram o seu projeto, mas são empreendedores, mas estão vindo aqui porque estão se preparando para poder dar esse próximo passo. Quem são esses empreendedores que estão aqui? Deixa eu ver, que estão se preparando para começar a iniciar os seus negócios. Que bacana, olha só quanta gente. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas? Bora lá? Aqui é o melhor lugar que vocês podiam estar. Essa água aqui é para mim? Se for do Sidney, eu vou tomar mesmo assim. Então, olha só, o melhor lugar que vocês podiam estar aqui. Agora, nós temos aqueles que nós chamamos de pequeno empresário, pequeno empreendedor, mas não é nem por causa... Quem aqui que tem, por exemplo, tem até 5 colaboradores que trabalham com você? Deixa eu ver, 5 colaboradores. Olha só, que bacana. Os maiores empregadores do nosso país são as pequenas empresas. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas, para esses empresários? Muito bom. Quem tem aqui, por exemplo, de 10 a 20 colaboradores? De 10 a 20, deixa eu ver. De 10 a 20... Maravilha, uma salva de palmas para essas pessoas, beleza? Quem tem mais de 20 agora, ó, fica de olho que essa pessoa dá para pegar dinheiro emprestado, hein? Deixa eu ver, mais de 20, ó, essas aí. Uma salva de palmas para esses empresários aí, sejam bem-vindos. Agora, levanta a mão quem não levantou a mão nenhuma das outras opções, deixa eu ver. Vocês são quem? Vocês são empreendedores. Ou é o horário do culto? Brincadeira. Uma salva de palmas para todo mundo, então. Vamos lá, para ninguém ficar de fora. Sejam bem-vindos. Já pude conhecer um pouco mais vocês. Então, o primeiro acordo foi aquele de bater um papo de empresário para empresário. O segundo acordo é a gente poder interagir um pouco. E o terceiro acordo precisa ser um acordo de geração de resultados. Acho que alguém vai ter que passar para mim, acho que não rolou, hein? Vamos ver. Não, peraí que tremeu aqui, vamos ver. Repete para mim, resultados. Vamos lá. Não sei se foi eu, se foi alguém que passou. O empresário, o empreendedor, não importa o tamanho da tua empresa, não importa quanto que você está faturando ou quantos funcionários você tenha. O empresário ele tem uma mente de resultados, uma mente orientada a resultados. Você não acorda na sua casa só por acordar, você acorda para poder gerar resultados, mais valor, para poder conquistar. Você não contrata por contratar, você contrata para poder gerar resultados. Então, um empresário ou uma empresária tem uma mente orientada a resultados. O que eu quero dizer? Tudo que a gente for fazer aqui precisa gerar resultados. As suas anotações não podem ser anotações das frases bonitas ou de efeito que a gente disser aqui. As suas anotações precisam estar relacionadas com quais são as ações que você faz na tua empresa, no teu negócio, na tua vida, a partir de segunda-feira. O que eu vou melhorar? São ações geradas em resultado. Você investiu para estar aqui, você investiu o seu tempo, você investiu a tua energia para estar aqui. E esse tempo e essa energia precisa dar retorno para você, resultado na tua empresa. Quando eu falo de resultados com o empresário, eu estou falando de mais faturamento, de mais lucro e de mais caixa. Repete comigo, vendas, faturamento, lucro e caixa. Quem gostaria de vender mais, ter mais clientes, deixa eu ver, levanta a mão, mais faturamento, deixa eu ver. Agora quem gostaria de ter mais lucro, repete comigo, lucro. Levanta a mão para eu ver, mais lucro. Dá até um negócio assim na barriga, né, quando fala de lucro. Não, negócio. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia não fala nada sobre o lucro. Não é? São coisas diferentes. E eu vou falar sobre o lucro aqui um pouquinho. E eu não consigo falar de lucro sem lembrar do meu cachorro. Porque o nome do meu cachorro é lucro. Eu não sei se todo mundo sabe. É verdade. Eu acordo assim, vou lá, tem uma varanda assim, pertinho do meu quarto, eu vou ali fazer minha oração e tudo mais. Quem vem, gente, me receber quase todos os dias de manhã? O lucro já está ali, ó. É Deus aqui e o lucro aqui, ó. Não é? Às vezes o lucro foge, no condomínio eu saio correndo, gritando, lucro, vem aqui! E as pessoas acham que eu sou doido, e sinceramente... Não dá para ser empresário e ser normal ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Né? Então, o nome do meu cachorro é lucro. E por que eu falo sobre lucro? Porque o lucro é mais do que o dinheiro que sobra no final do mês. Lucro é mais do que o que sobra depois que você paga as despesas. O lucro é um indicador financeiro, sim, mas o lucro é um indicador de sucesso. O lucro é um indicador de qualidade. O lucro é um indicador de segurança da tua empresa. O lucro é um indicador do dono da empresa. Da mesma forma que vendas é um indicador do meu gerente de vendas, o lucro é um indicador da qualidade do trabalho do dono. O lucro é definido pela qualidade que você implementa na tua empresa e pela estratégia que você implanta na operação. E a maior parte dos empresários brasileiros tem foco em vendas, e é maravilhoso. Só que o que faz uma empresa prosperar é o lucro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Você pode repetir lucro? Você pode fazer um biquinho romântico e falar lucro? Estamos na mesma página, sim ou não? Maravilha, então. Agora é o seguinte, já que os acordos estão prontos, eu gosto muito de contar uma historinha. Eu gosto muito de contar uma historinha de uma menininha que passeava com o papai dela num parque de diversões.
Por quê? Quando eu falo de resultado de crescimento, é faturamento, é lucro, é caixa. Gente, alguém tem problema com dinheiro aqui? Fez voto de pobreza, não pode ganhar dinheiro, tem alergia a dinheiro, tem algum problema? Eu sei que a gente está na igreja, tem que tomar cuidado, né? Se eu não me engano, Mateus 23 diz que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, né? Está escrito isso lá, Jesus disse isso. Mas Jesus não falou nada sobre os milionários. Então vamos passar essa barreira aí? Vamos passar essa barreira? Eu podia ficar o dia inteiro só falando desse versículo, mas não dá. Mas o fato é que o rico, ele está com o coração apegado ao dinheiro. O milionário, ele transcendeu a barreira do dinheiro, ele gera valor e o dinheiro corre atrás dele. Quem gostaria que o dinheiro corresse atrás de você aqui? Mais dinheiro. Que bom que estamos aqui, né, gente? Que bom, né? Melhor lugar que a gente podia estar. E a historinha conta que uma menininha passeava com o papai num parque de diversões. De repente, ela falou, papai, eu quero um algodão doce. O papai foi lá, pegou ela pela mãozinha, levou ela num carrinho, e o rapaz ia preparando na hora. E ela falou, moço, me dá um algodão doce bem grandão. E ele foi girando ali o palito, e o algodão doce foi ficando grandão. Entregou nas mãozinhas dela. E o papai virou e falou, filhinha, esse algodão doce vai caber todo aí dentro de você? Ela falou, papai, o que você não sabe ainda é que eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora. Liberdade empresarial não é sobre você não trabalhar. Eu trabalho bastante. Mas liberdade empresarial é você trabalhar com qualidade, trabalhar com liderança, trabalhar com inteligência, trabalhar com os processos certos. Enquanto você faz a tua empresa crescer, faturamento, lucro, caixa, você separa tempo de qualidade, estrategicamente, para cuidar de outros empreendimentos que são mais valiosos que a sua empresa. Eu estou falando da tua vida, eu estou falando do teu propósito, eu estou falando da tua missão, eu estou falando da tua família. A sua família é o seu maior empreendimento. Então, liberdade empresarial não é sobre não trabalhar, mas é sobre trabalhar certo, estrategicamente e fazendo aquilo que precisa ser feito. Faz sentido, gente? Sim ou não? Você pode repetir comigo? Crescimento nos negócios com liberdade empresarial. Para quem faz sentido isso, dá uma salva de palmas bem forte para a gente aumentar essa energia aqui. Vamos lá. Vamos juntos. Deixa eu ver se passou. Se não passou, eu acho que isso daqui desliga, viu? Vamos ver. Pergunta estratégica aqui. Por que alguns conseguem e outros não? Já parou para pensar? Pô, todo mundo está aqui com força de vontade, com motivação. Todo mundo é trabalhador aqui, todo mundo é apaixonado pelo que faz, todo mundo é íntegro. Agora, por que alguns conseguem e outros não? Por que algumas pessoas estão crescendo, prosperando, construindo empresas, empreendimentos maravilhosos? Estão crescendo, estão vendendo bastante. Estão construindo times de alta performance. Construindo novos negócios, outros negócios. E, obviamente, tudo isso está disponível para todos nós. E por que ao mesmo tempo algumas pessoas não conseguem? Por que algumas pessoas são tão trabalhadoras, tão dedicadas, tão íntegras e não vê o resultado do próprio trabalho? Por que alguns estão vendendo tanto e às vezes você tem um bom produto, um bom serviço, tem uma boa entrega e seu concorrente está vendendo mais do que você? Por que às vezes tem pessoas montando times maravilhosos e você é refém da própria equipe, tem uma equipe que não produz do jeito que você gostaria, uma equipe te engana, porque quando você paga 100% do salário e a equipe não entrega 100% do trabalho, do resultado, ela está te enganando, está te roubando. Por que algumas pessoas conseguem e outros não? Por que algumas pessoas estão viajando, tirando férias, prosperando, conquistando coisas, e outras são reféns da própria empresa, estão comprometendo a saúde, está engordando, ficando feio, está envelhecendo, todo estressado, não está comendo direito, não consegue cuidar dos seus próprios relacionamentos, o casamento às vezes já está esfriando, os filhos já estão distantes e do que vale esse trabalho todo, do que vale tudo isso? Por que será que algumas pessoas conseguem e outras não? E essa resposta está ligada a dois fatores específicos. O primeiro deles, a fatores externos. Repete comigo, fatores externos. Quando eu falo de fatores externos, eu estou falando do que acontece lá do lado de fora. Eu estou falando de política, eu estou falando de economia, eu estou falando de mercado, eu estou falando de concorrência. Sim, existe concorrência, o mundo mudou. Antigamente o concorrente era o cara que abria uma loja na mesma rua da minha loja. Hoje não, hoje seu concorrente está na internet. Hoje o seu concorrente está disputando o seu cliente sem o seu cliente passar na porta da loja dele. Hoje o seu concorrente está disputando o seu colaborador no LinkedIn. Antigamente meu concorrente tinha que ligar na recepção da minha escola, mudar a voz e fazer uma proposta para o meu melhor funcionário. Hoje não, o meu melhor funcionário está indo trabalhar, ele está no LinkedIn sendo assediado. Quando não, o meu funcionário está indo trabalhar, em uma hora que ele está dentro do ônibus, ele assistiu 8 vídeos de 8 influencers diferentes, ensinando ele como é que faz para ele ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Olha o tipo de concorrente que a gente tem hoje. Então, nós não estamos numa época de mudança, nós estamos numa mudança de época.
Não é que o mundo está mudando, não, o mundo já mudou. E quem não perceber isso já ficou para trás. Ficou para trás em vários aspectos, profissionalmente. As empresas estão sendo engolidas por essa nova onda, por esse novo momento, por essa nova etapa. E a maior parte dos empresários não se deu conta e estão ficando para trás. Um monte de empresas que deram certo a vida inteira já não estão dando mais certo do jeito que davam antes. Então as coisas estão mudando. Não vivemos uma época de mudança, estamos numa mudança de época. E os fatores externos. E eu não preciso nem falar, gente, do que está acontecendo na economia, eu não preciso nem falar que nós já estamos vivendo numa das maiores crises econômicas da história da humanidade, ou da história do nosso país. Nós estamos numa crise financeira e econômica muito maior do que no meio da pior pandemia da história do planeta. Só que eu não estou aqui para falar mal do governo A ou do governo B, porque eu aprendi que mais importante do que a crise que vem, é o como que a gente está preparado para poder lidar com ela, porque a crise sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu, sempre vai existir. E, sinceramente, eu nunca dependi do governo A ou do governo B. Eu sempre dependi de um outro governo. Aliás, eu não dependia de um governo, eu dependia de um reino, e a partir desse reino, eu vivia um governo nas minhas empresas e na minha casa. O governo mais importante não é o que acontece em Brasília. O governo mais importante é o que governa sobre a minha casa, sobre as minhas empresas, sobre os meus sonhos, sobre a minha família. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, mais importante do que a crise que vem, é o como é que você está preparado para poder lidar com ela. Porém, a crise sim, a crise atrapalha. Esses fatores externos, eles atrapalham. Alguém pode me ajudar a passar aí? Vamos ver? Eu acho que foi aqui. Ó. Agora, olha só essa frase. A água que afunda o navio não é a água do lado de fora, é a água do lado de dentro. Faz sentido, gente? Sim ou não? O que eu quero dizer com isso? O que pode afundar uma vida não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro. O que pode afundar uma empresa não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro. Atrapalha, atrapalha, mas é o que acontece do lado de dentro. E aí tem uma frase que eu sou apaixonado. Quando eu falo de fatores internos, eu estou falando do empresário, do empreendedor. A empresa é o reflexo do dono. Pode repetir comigo? 1, 2, 3. A empresa é o reflexo do dono. Não existem empresas fortes com o dono fraco. Não existem empresas que crescem se o dono não sabe, não tem mentalidade de crescimento. Então, os resultados que você deseja são reflexos de quem você está sendo. De forma prática, você muda você primeiro, como consequência disso, você muda a tua empresa. As pessoas que você contrata são reflexos de quem você é. O tipo de cliente que você atende é reflexo de quem você é. O tipo de pessoas que estão ao seu redor, o tipo de relacionamento que você está gerando, conforme o Sidney falou, é reflexo direto de quem você está sendo. Então, sempre a empresa é o reflexo do dono. Sendo assim, o principal fator de sucesso ou de fracasso de uma empresa é o dono de uma empresa. Mudou o dono, muda tudo. André, mas é fácil para você falar isso daí? Você é empresário, você tem negócios, mas nem sempre foi desse jeito. Algumas pessoas sabem aqui, outras pessoas não. Eu venho de uma família muito pobre, pobre de dinheiro e rica de valores. Minha mãe conta que já me deu água com açúcar na mamadeira, porque não tinha leite para eu tomar. A gente se morava num bairro da zona sul de São Paulo, numa cidade chamada Taboão da Serra, no bairro chamado Jardim Salete, era tudo muito difícil. Sempre em escolas públicas, eu vi algumas vezes cortarem a luz de casa, a água de casa, algumas vezes, não foram poucas. Minha mãe brigando com meu pai, nunca tinha dinheiro para nada. Meu pai tinha sérios problemas. Quando eu tinha 12 anos, infelizmente, ele acabou falecendo. E eu conto isso porque eu quero honrar os meus pais. Porque eles fizeram o melhor que eles podiam com tudo que eles tinham. Se eles pudessem, eles tinham feito mais. E eles fizeram o suficiente para que eu pudesse ser quem eu sou. Quando meu pai morreu, as coisas ficaram mais difíceis ainda. E eu tinha muito medo de decepcionar minha mãe, porque o bairro que eu morava era muito perigoso. Eu já perdi alguns amigos para as drogas, para a criminalidade, amigos meus foram assassinados. Infelizmente, era normal pessoas serem assassinadas na rua da minha casa. Era muito difícil, era muito complicado ali. Mas eu queria dar orgulho para minha mãe, e aí eu comecei a vender banana aos finais de semana. Tem um bairro chamado Pirajussara, tinha uma feira, na Kisaimon Takeuchi, e eu ia aos finais de semana vender banana na feira lá, e durante um tempo eu fiz isso, porque eu queria ajudar, e não era só o dinheiro, porque o dinheiro não fazia quase diferença nenhuma, um pouquinho que eu ganhava, mas eu queria dar algum nível de orgulho para minha mãe. Depois de um tempo, fui ter uma barraca de tempero na porta de um açougue, que meu tio tinha açougues, e meu tio era um exemplo, porque ele morava num bairro legal, meu tio tinha bons carros, meu tio viajava com a família de férias, eu achava o máximo. Eu amava ir de sábado à noite na casa do meu tio de vez em quando, porque ele comprava pizza. E eu achava um negócio muito milionário comprar uma pizza, porque a gente não comprava pizza na minha casa. E aí eu decidi nessa adolescência que eu queria ser empresário, assim como meu tio. Eu não sabia o que era ser empresário.
Mas eu achava que quem era empresário tinha uma família feliz. E aí eu fui de vendedor de bananas, como eu disse, fui entregador de lanches lá na Faria Lima, em São Paulo, fui empacotador no Pão de Açúcar, Gabriel Monteiro da Silva. E aí meu sonho era ser empresário, juntei dinheiro de caixinha, eu tinha um Fusca ali, e aí eu vendi e eu comprei a minha primeira empresa aos 18 anos de idade, um lava rápido. E aos 19 anos de idade eu quebrei a minha primeira empresa. Uns caras entraram lá, roubaram as máquinas que eu tinha, não sabia lidar com aquilo, e aí a gente passou. Não desisti, fui trabalhar como vendedor de consórcio, depois vendedor de filtros. Como vendedor de filtros, a empresa falava, você pode comprar uma franquia. E eu fiquei 2 anos ali batalhando, consegui aquela franquia. Durante um tempo eu fui aprendendo, mas era muito difícil. Eu não conseguia fazer, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, trabalhava nos finais de semana, eu fazia tudo, era o primeiro a chegar, era o último a sair, eu vendia, eu administrava, eu tentava fazer tudo, mas não ia. Até que infelizmente não deu certo. Fui trabalhar de vender cursos numa escola de informática. E aí eu fui crescendo, supervisor de vendas, depois virei gerente de vendas nessa escola. E aí o tempo foi passando e apareceu a oportunidade da gente comprar a nossa primeira escola, uma franquia da Microlins, lá no centro de Barueri. E aí a gente foi lá, eu e minha esposa, a gente comprou e a gente foi trabalhando, a gente trabalhava 14, 15 horas e começou a dar certo, a gente já tinha um pouco mais de conhecimento. 2 anos depois, a nossa escola era uma das melhores escolas do Brasil, na rede da Microlins. Aí um dia a gente em casa, comemorando a compra da nossa segunda casa, e a gente feliz ali, já tinha dinheiro, as coisas estavam acontecendo. Aí minha esposa teve uma crise de estresse. Eu não sei se alguém já passou por isso. Ela ficou mal ali, ela chorava, e eu tentando ligar para os amigos médicos, aí no outro dia ela acordou muito mal, com o corpo muito doendo. Aí a gente leva ela para o médico faz todos os exames clínicos ali, fala, ela não tem nada. Falei, como nada? Ela está mal, ela está cheia de dor. Falou, olha, isso aqui é emocional, vai no psicólogo. Aí vai na psicóloga, a psicóloga faz ali uma anamnese, fala, olha, eu não posso dar o diagnóstico, mas ela precisa ir num psiquiatra. Eu falei, como assim psiquiatra? Né, nunca tinha passado por aquilo. O psiquiatra vai lá, faz todo o diagnóstico e diz que ela tem uma depressão profunda. Eu falei, mas como assim? Como pode uma pessoa tão feliz, bonita, cheia de vida, em depressão? Não conseguia sair do quarto. Ela não conseguia falar com o filho, ela não saía para trabalhar, não conseguia comer direito sozinha, não queria atender ninguém. E aí eu falei, meu Deus do céu, não é que ela era minha esposa só, ela era minha sócia. E aí eu comecei a ter que cuidar das funções que eram dela na empresa também, e tinha que cuidar dela. E meses antes daquilo acontecer, o pai dela tinha deitado na linha do trem, tirado a própria vida. E ela tinha absorvido aquilo ali. E eu falei, meu Deus do céu, e o medo da minha esposa fazer uma besteira, ela estava muito mal. E aí eu não conseguia dar conta da empresa e cuidar dela. Eu falava, meu Deus, como pode? Deve ser muito ruim mesmo. Amigos meus tinham 10 empresas, eu não dava conta de uma e de cuidar da minha esposa. E aí a gente começa a ter problema na empresa, a empresa começa a ir mal. E aí nessa época eu descobri que eu não tinha uma empresa, eu tinha um autoemprego. Porque enquanto eu estava lá trabalhando 14 horas todos os dias, eu abria a escola às 7h30 da manhã, porque a primeira aula era às 8 horas. Fechava a escola às 9h30 da noite, porque a última aula terminava às 9 horas da noite. Essa era a minha rotina. Enquanto eu estava lá trabalhando isso tudo, a empresa ia bem. Quando eu saí para poder cuidar da minha família, não tinha quem cuidava da minha empresa, porque eu não tinha uma equipe, eu tinha um bando de apoiadores. Foi nessa época que eu falei, eu não sou empresário, eu sou um empresidiário. Eu me sentia um escravo dentro daquele sistema que não me permitia cuidar da minha esposa no momento que ela mais precisava. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou quebrar de novo. E daqui a pouco a gente começou a entrar em dívidas, e eu falei, eu preciso buscar ajuda, porque sozinho não estou conseguindo. E sinceramente, naquela fase da vida, eu me sentia o cara mais empresário do mundo, e talvez a minha arrogância não deixava eu enxergar que eu precisava de ajuda. Porque, gente, sozinho a gente não faz nada relevante na vida. Tem um ditado aí que diz, sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Mentira. Sozinho você não faz nada relevante na vida. Sozinho você não constrói uma família, sozinho você não tem amigos, sozinho você não constrói uma empresa, sozinho você não faz sua empresa crescer, você não tem uma equipe sozinho. E aí eu fui buscar ajuda. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi dizer sobre mentoria. Alguém que já tinha tido sucesso e que parava para poder ajudar outras pessoas. Aquilo não entrava na minha cabeça. E aí eu comecei a buscar ajuda, e foi nessa época que eu aprendi essa frase aqui, que não é minha. A empresa é o reflexo do dono. O resultado que eu não tinha na minha empresa, a equipe que eu não tinha na minha empresa para poder me dar um pouquinho mais de tempo, era por alguma coisa que eu não sabia. Era comigo. E aí eu comecei a buscar ajuda e comecei a melhorar um pouquinho, e eu melhorava um pouquinho, a minha empresa melhorava um pouquinho. E eu tinha um pouquinho mais de tempo para poder ajudar a minha esposa. E aí eu percebi, eu continuei buscando, eu comecei a separar um pouquinho do investimento da empresa, que era muito pouquinho, para poder investir em mim. E quanto mais eu investia em mim, mais eu melhorava. Quanto mais eu melhorava, mais a minha empresa ia melhor. Quanto mais a minha empresa ia melhor, eu conseguia ajudar um pouco mais a minha esposa. Não foi um tempo rápido. Não foi fácil.
mas a gente foi saindo daquilo ali devagarzinho. E aí eu comecei a não parar mais de estudar, de aprender. Aí eu fui aprender sobre gestão, sobre liderança, sobre cultura. Aí eu fui fazer Empretec do Sebrae, fiz a maior parte das principais imersões de desenvolvimento do Brasil. Por quê? Porque eu não queria só ajudar minha empresa, eu queria ajudar minha esposa também. Eu não queria ser um coach, eu nunca quis ser coach na minha vida. Mas eu queria aprender o suficiente para poder ajudar minha esposa e fazer a minha empresa funcionar. Fui fazer curso nos Estados Unidos com Anthony Robbins, o maior treinador do mundo. Fui fazer imersão no Vale do Silício. E aí eu não parei mais, porque eu descobri que a empresa é o reflexo do dono. Quanto mais você cresce como dono, como líder da tua empresa, mais a sua empresa vai fluir e funcionar. O limite da sua capacidade sempre vai ser o limite do crescimento da tua empresa. E aí as coisas foram andando devagarzinho, foram melhorando. Em 2017, nós tínhamos 3 escolas, eu tirava 3 férias por ano, já tinha o carro importado dos sonhos, já morava no condomínio dos sonhos, e eu fiz uma pergunta que mudaria tudo. E a pergunta foi: será que isso aqui que eu faço nos bastidores das minhas escolas dão certo em outras empresas? Em novembro de 2017, eu reuni um grupinho pequenininho, 121 empresários, lá no Alphaville, onde eu já morava, e fiz uma imersão de 2 dias. E compartilhei com aquelas pessoas a base dos bastidores daquilo que eu vivia. E o resultado foi surreal. 6 meses depois, a repercussão foi tão grande que nós tínhamos 500 pessoas na sala. Depois de 6 meses, depois de maio de 2018, a repercussão foi tão grande. Em novembro de 2018, nós tínhamos mais de 1.000 empresários na sala. Nem Instagram eu tinha. Os resultados daquilo. Por quê? Não era um professor ensinando para empresários. Era um empresário abrindo os bastidores, inclusive contando dos fracassos que eu tinha superado e como eu tinha feito. Aquilo mudou a história. E aí eu comecei a colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de gestão, um pouco mais de modelagem nesse negócio. E nós construímos um dos maiores modelos de educação empresarial no país. Toda essa história deu lugar à Imperium Group, é uma hold hoje de multinegócios. Nós temos algumas empresas, nós já treinamos de forma presencial mais de 30 mil empresários, mais de 30 mil empresários. A gente fala: o André é o melhor mentor de empresários do Brasil. Eu nem ligo para isso, mas eu duvido que alguém atenda mais empresários do que a gente nesse país aqui. Só em sessões estratégicas, ano passado, foram mais de 2.000 pessoas que a gente atendeu individualmente. E o mais interessante de quando tudo isso aqui acontece, não é o dinheiro que você ganha ou os milhões que você vai vendendo, são as vidas que você vai impactando. Porque a sua empresa é muito mais do que um trabalho, a sua empresa é a sua missão. A empresa de um empresário cristão, o empresário cristão dentro de uma empresa é a Bíblia viva, andando dentro da empresa que às vezes o funcionário não lê no final de semana. É muito fácil vir no culto final de semana, levantar, fechar os olhos, chorar na hora do louvor, e isso é uma delícia, tem que fazer. Mas eu quero ver ser crente, ser cristão, quando a chapa esquenta lá, quando chega alguém te oferecendo uma oportunidade extraordinária e milionária, só que você tem que fazer alguma coisa que não deveria. É fácil reclamar dos políticos quando a gente é corrupto, sonegando os nossos impostos. É fácil falar que é cristão, mas você deixa seus vendedores mentir para poder vender. Então, o empresário por si só, ele é um próprio ministério fluindo dentro da empresa. É claro que fazer o culto dentro da empresa é maravilhoso e a gente também faz. Mas a integridade, o testemunho vivo, o relacionamento seu com seus colaboradores e clientes é um baita instrumento de evangelismo. Eu não sei quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus nos bastidores das nossas empresas, não sei quantas pessoas nós já batizamos nos nossos eventos, nos bastidores de tudo aquilo que a gente faz. Mas eu nunca acordei de manhã e falei: hoje eu vou batizar meia dúzia de pessoas. Nunca. Só que tem uma frase famosa, né? Pregue todos os dias e, de vez em quando, se precisar, use as palavras. Isso é uma empresa, na minha opinião. E, desde então, isso tudo começou a ganhar uma repercussão muito grande. Ano retrasado, lançamos o livro Chega de Ser Empresidiário, onde eu conto um pouquinho dessa história, mais que isso, eu trago um manual prático ali de estruturação. E esse livro, em 1 hora de lançamento, a gente vendeu mais de 5.000 exemplares. Best-seller, por 2 vezes saímos na revista Veja, entre um dos mais vendidos do Brasil, é um dos livros de empresários mais vendidos do Brasil, foi lançado pela editora Buzz, a editora que lança os principais empresários, e meu filho trouxe alguns exemplares ali. Meu filho trabalha comigo no marketing da empresa, e ele falou: pai, eu quero um aumento. Eu falei: você está louco? Um aumento por quê? A vida não é assim não. Ele falou: não, mas eu preciso mais dinheiro. Eu falei: vai arrumar alguma coisa para você vender e vai ganhar dinheiro. Aí ele foi lá, ligou na editora, compra os livros lá, e veio nos eventos para poder vender. E o pior, ele não me dá R$1 de comissão, gente. Vocês acreditam nisso? Não é? E mais que isso, ele foi lá e recrutou a minha filha para poder vir ajudar ele também. Então está ali o Vinícius e a Lauren está aqui, ó. O que é isso aqui? Para eu ler? Deixa eu ver aqui que eu tenho uma surpresa. Ó, um coraçãozinho dobrado. Gente, isso aqui não estava combinado não, hein? Vamos ver.
Lauren, mas não tem nada escrito. Ah, o papel está dentro do coração? Ah, tá, peraí. O coração que eu acabei de desdobrar. Aqui. Te amo, pai, gente. Que coisa linda. Dá um beijão aqui, dá um beijão aqui. Ah, te amo, princesa. Ó, guarda pra mim. Guarda pra mim. Que linda. E, então, caso faça sentido para você, eu vou estar ali para a gente tirar umas fotos. A gente trouxe alguns exemplares. Claro que não tem, acho que mais nem para 5% aqui. E recomendo demais para você, porque esse livro carrega consigo não só uma história, mas um manual prático para você já melhorar a tua empresa. E mais que isso, 100% dos resultados desse livro são direcionados para uma obra que a gente faz muito especial lá em Moçambique, com crianças carentes lá. Bom, para a gente poder continuar aqui, e já ir botando a nossa mão na massa, deixa eu ver se passa, às vezes não passa, agora vai. Tive a honra de ter alguns sócios ao longo dessa trajetória. A revista Exame procurou a gente e escreveu uma matéria linda sobre essa história, e aí foi a maior repercussão nos principais canais de comunicação do nosso país. E olha só, ele vendia banana e hoje luta contra a síndrome do empresidiário. Bom, estou contando tudo isso para você, primeiro, para você entender que eu sou empresário igual a você, empresário dos bastidores do dia a dia. Eu não acho que seja fácil, eu não acredito em super empresas ou empresários perfeitos, até porque eu não sou. Mas eu estou contando isso aqui para você entender que eu sou empresário igual a você. Mas eu quero fechar esse bloco falando do meu maior empreendimento aqui. Porque eu tinha todos esses sonhos que a gente tem. Eu tinha o sonho de ficar rico, eu tinha o sonho de ter casona, eu tinha o sonho de viajar, eu tinha o sonho de ter carrão, eu tinha todos esses sonhos. Mas o meu maior sonho era ter uma família. E a minha família é o meu maior empreendimento. Porque se eu perder empresa, se eu perder carro, se eu perder casa, em 2 anos eu faço tudo de novo, muito mais. Porque eu sei como é que faz, eu tenho a metodologia, eu tenho passo a passo, eu já fiz. Agora, se eu perder a minha família, eu perco tudo. Porque a minha família é o meu maior empreendimento. E não existe sucesso empresarial que compense um fracasso dentro de casa. E você não precisa quebrar a tua família para ter sucesso na tua empresa. Liberdade empresarial é enquanto você cresce, prospera, ganha dinheiro, você tem tempo para poder construir o teu legado a partir da tua família. Porque o teu legado não é a herança, não é o dinheiro que você deixa aqui, ou o livro que você deixa escrito. O teu legado é uma família. Lauren Vitória, você já viram, a Lauren diz que é empresária desde os 4 anos de idade. Né? Paulo Vinícius trabalha lá junto com a gente, meu sucessor, está trabalhando para se preparar. E Patrícia Menezes, minha sócia, minha parceira, minha esposa. E por que eu falo da família? Porque eu digo para meus filhos, você pode ser o que vocês quiserem da vida de vocês, desde que vocês sejam empresários. Nossa, André, mas isso é uma lavagem cerebral. Não, não é lavagem cerebral. Isso é um propósito sobre uma família. O propósito que há sobre a minha vida não é sobre o meu CNPJ ou sobre o dinheiro que eu ganho. É um propósito sobre uma família que veio para poder fazer a diferença numa geração. Numa geração. Eu venho de uma família pobre, mas uma família rica vem a partir de mim. Eu venho de uma família com casamentos desestruturados, mas uma família com casamentos saudáveis vem a partir de mim. Então o propósito é sobre uma família. E se o teu propósito está distanciando a tua família, a gente precisa rever o conceito sobre propósito, porque o dono do propósito também é o dono da família. E eu não acredito que exista um propósito que seja capaz de destruir uma família. Faz sentido, gente? Sim ou não? Você pode fazer um carinho no amigo lá e dizer para ele que sua família é o seu maior empreendimento? Diz para ele aí. É o seu maior empreendimento. Eu trouxe um vídeo aqui, será que está no ponto, pessoal da House? Vocês me ajudam? Pode colocar, por gentileza. No meio desse caminho, nós construímos a maior imersão exclusiva para empresários do nosso país. Já fizemos algumas edições com mais de 2.000 empresários. Não é esse. Esse sou eu, esse vídeo é ao vivo. Dá para ser mais forte, hein? Só para a gente aumentar essa energia aqui. Pode voltar para mim, o meu slide, por gentileza. Por que eu contei toda essa história aqui para vocês? Não é para me provar ou nada disso. Se eu conseguir mudar a história da minha vida, da minha família, se eu conseguir construir algo que seja relevante e impactar mais vidas, você também pode conseguir. Talvez você nunca teve alguém que pegasse na tua mão e te entregasse uma metodologia, assim como a gente tem feito aqui. Você está no melhor lugar que você podia estar. Você também pode conseguir. E ter uma grande visão, construir grandes projetos e uma vida relevante, não é uma opção, é uma obrigação. Quando alguém fala, André, você tem projetos muito ambiciosos, eu digo, é porque aquele que me enviou é muito grande. Eu não tenho o direito de viver uma vida pequena, sendo que aquele que me enviou é grande demais.
A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, peraí, eu não tenho o direito de sonhar pequeno. Se eu sonhar pequeno, eu ofendo meu pai. Porque ele me fez, ele sonha grande para mim. Faz sentido, gente, sim ou não? Dá uma cotovelada no amigo e fala, vamos melhorar o nível desses sonhos aí? Fala, vamos aumentar o nível desses sonhos aí? Gente, está fazendo sentido aqui? Para quem está valendo a pena, levanta a mão e fala, eu. Até aqui a gente falou sobre os fatores externos e fatores internos. Entendemos que a empresa é o reflexo do dono. Aquilo que você ainda não tem é por alguma coisa que você ainda não sabe. E eu fui trazendo vários princípios aqui, mostrando para você já de forma prática, a partir daquilo que eu vivo, a partir da minha vida, a partir de alguns desafios, inclusive de alguns fracassos, que é possível construir uma trajetória. E ser empresário é mais do que um cargo ou uma cadeira que você senta na tua empresa. É uma trajetória que você constrói e a sua empresa é a sua missão. Já falamos sobre isso. Agora, André, e o como que a gente vira essa chave? O como que a gente entra nessa jornada? O como que a gente vai para um próximo nível? Porque a boa notícia aqui na manhã é que todos nós que estamos aqui, nós estamos numa mesma jornada, no mesmo caminho, ó, no mesmo assim, ó, é um caminho grandão assim, ó. Alguns de nós estão um pouquinho mais aqui no começo, outros estão um pouquinho mais adiantados, outros estão mais lá na frente, mas não importa, nós estamos já no mesmo caminho. E esse caminho faz parte para todo mundo. E a pergunta que eu e você precisamos fazer nessa manhã é, como é que eu faço para dar os próximos passos agora, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais seguro? Porque não importa se o faturamento está um pouco menor. Quem está do teu lado e tem um faturamento multimilionário, há um tempo atrás tinha um faturamento um pouco menor. Então não é sobre o tamanho do faturamento, é sobre o tamanho da tua disposição de tomar a decisão na hora certa e fazer o que tem que ser feito. De sair da zona de conforto e entender que não dá para ficar vivendo uma vida mais ou menos. Porque simplesmente o nosso pai não é mais ou menos. Eu não admito que os meus filhos não vivam uma vida de excelência. É claro que eles têm defeitos, eles vão ter todos os problemas. Mas eu trabalho, eu educo eles, eu treino, para que eles tenham uma vida relevante. Então, cada um de nós aqui, enquanto filhos de Deus, precisamos construir a nossa vida relevante. Não para o nosso próprio ego, mas para que a gente possa transbordar e fazer do mundo um pouco mais relevante. Faz sentido, gente? Sim ou não? André, como é que a gente faz isso? Repete comigo, modelos mentais. Lá no nosso código de cultura da empresa, tem um versículo que eu acho maravilhoso e é a base da nossa empresa. Romanos 12, 2. Lá diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo. Esse mundo está maluco, gente, sim ou não? E não dá, né? Se conformei, outras versões dizem, não se amoldeie a este mundo, não é? Não seja o molde desse mundo, não utilize o molde do mundo para poder construir a sua vida. Significa que a gente tem que se revoltar contra aquilo que a gente vê lá fora. Mas diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele diz o seguinte, a gente precisa de uma transformação. Transformai-vos. Como? Como, Deus? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, precisa existir uma revolta. A gente precisa olhar para a situação, a gente tem que olhar para os casamentos lá fora, tem que olhar para as famílias lá fora, tem que olhar para as amizades lá fora, tem que olhar para aquela mídia lá fora e falar, isso não é para mim, eu não aceito isso, isso mexe comigo, eu não quero isso. E depois a gente tem que se transformar, não é mudar, é transformar. Transformar pressupõe que depois que você evolui, você jamais consegue voltar para o estágio anterior. É igual uma borboleta, que era uma lagarta, ela se transforma numa borboleta. Não importa se ela pisa na bola, se ela escorrega, ela não consegue mais voltar ao estágio anterior. Então a Bíblia diz para a gente sobre uma transformação. Como que a gente transforma? Pela renovação da nossa mente. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Renovando a nossa mente. Quando eu falo dessa renovação, eu falo dos modelos mentais. Segundo a psicologia, quando a gente nasce dos 0 aos 2 anos, depois da segunda infância até os 7 anos, a gente vai criando modelos mentais. São os modelos que a gente utiliza para poder determinar o que é a nossa vida. Aí a gente começa a criar as nossas crenças, o que é o amor, o que é o papai, o que é a mamãe, o que é o sexo, o que é o dinheiro, o que é o casamento, o que é a vida. A gente começa a criar modelos mentais. É como se fossem os óculos. O que são modelos mentais? São os óculos que a gente utiliza para poder interagir, enxergar o mundo. E cada um de nós tem óculos diferentes. Estou vendo aqui um monte de gente que usa óculos. Os meus óculos são diferentes ali, em vários aspectos. E olha só que interessante. Antes de usar os óculos, eu tentei usar lente. E aí eu fui lá, era uma lente especial, demorou um tempão de chegar, custou uma grana. Aí eu cheguei na médica, ela falou, olha, para provar aqui a lente, eu vou colocar um colírio amarelo na lente, vou pôr nos seus olhos, para passar um laser e ver se encaixou certinho. Maravilha. Foi lá, colocou um aqui, colocou o outro. Quando eu abri os olhos, a médica estava toda amarela. Meu Deus, eu olhei para a sala, tudo amarelo. Aí ela foi lá, passou o laser assim, falou, olha, eu acho que encaixou. Aguarda 15 minutos para a gente ver. Eu falei,
Tá bom. Quando eu saí da sala dela, a recepção estava toda amarela. As pessoas estavam todas amarelas. Eu fui tomar água, a água estava amarela, gente. Falei, meu Deus do céu. Fui olhar no celular, estava tudo amarelo meu celular. Pergunta, as pessoas, o celular, a água, aquilo ali tudo, estava amarelo mesmo, sim ou não? O que estava amarelo? As lentes que eu estava utilizando para poder enxergar o mundo. Olha que doido isso. Mas, as lentes que você utiliza para enxergar o mundo vão determinar o que você vê. O que você vê determina as decisões que você toma. E as decisões que você toma determinam a sua vida. O que é o modelo mental? São as lentes que você utiliza, que estão aí na sua mente, e você utiliza elas para poder tomar decisões. Você utiliza elas para poder enxergar o mundo. Se você está usando lentes de pobreza, você vai enxergar um mundo pobre. E como consequência, você vai tomar decisões pobres. E como consequência, você vai ter resultados de pobreza na sua vida. Se você olha para a tua família com lentes de adultério, com lentes de perversidade, você vai construir isso e vai viver essa realidade. É impossível ter uma vida grande se você está usando lentes de gente pequena, de mente pequena. Só que, infelizmente, o mundo, a mídia, a situação, inclusive o mundo espiritual do mal, ele quer construir as lentes que limitam as nossas vidas. Mudou a lente, muda tudo. As pessoas que são bilionárias usam lentes de bilionários. As pessoas que são milionárias usam lentes de milionárias. As pessoas que são pobres usam lentes de pobres. E as pessoas miseráveis usam lentes de miseráveis. As pessoas infelizes usam lentes de pessoas infelizes. As pessoas doentes usam lentes de pessoas doentes. Então, se eu ajustar essas lentes, se eu atualizar as minhas lentes, eu vou enxergar melhor o mundo, eu vou enxergar o mundo diferente. Se eu enxergo o mundo diferente, naturalmente eu vou tomar decisões diferentes. Se eu tomo decisões diferentes, eu me comporto diferente. Enxergo as oportunidades do mundo e a minha vida se transforma. Faz sentido, gente? Sim ou não? Esse versículo, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo que essa transformação da mente é transformar esses modelos mentais aqui. Por quê? Porque não é que a empresa é o reflexo do dono. A empresa é o reflexo dos modelos mentais do dono. Se você chegar na minha empresa, ela não tem barba e é careca a minha empresa. Ela não parece comigo fisicamente, mas a minha empresa reflete o meu modelo mental. Faz sentido, gente? Sim ou não? Perguntaram para mim no começo do ano, André, qual vai ser o seu maior desafio em 2025? Acho que pensaram que eu ia falar da política, da economia. Eu falei, o maior desafio de 2025 é eu me transformar no empresário que a minha empresa precisa em 2025. Porque o nosso planejamento estratégico nunca foi tão grande, a nossa meta nunca foi tão ousada. Onde a gente quer chegar, o número de vidas que a gente vai alcançar nunca foi tão grande. Então eu preciso me transformar no empresário que a minha empresa precisa para poder dar conta de tudo isso. Eu preciso expandir o meu modelo mental, eu preciso atualizar os meus mapas mentais para que eu possa dar conta, porque a empresa é o reflexo da minha mente. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí, quando a gente fala de modelos mentais, nessa trajetória de empresário, eu pude mapear diversos modelos de vários tipos de empresários, de vários tipos de empreendedores, a partir de tudo aquilo que a gente já fez. E aí, alguns de vocês já sabem, tem o modelo mental do pseudo-empresário, deixa eu ver se eu passo aqui, vamos lá, tem o modelo mental do pseudo-empresário, tem o modelo mental do empresário iludido, tem o modelo mental do empresidiário e tem o modelo mental do empresário estratégico. Agora, como é que é esse aqui? Não é só uma narrativa. Isso aqui é base de uma metodologia. Olha só. Deixa eu ver se eu passo mais um aqui do ladinho, mais perto. Eu acho que agora parou, hein? Tá indo, vamos ver. Ele vai vibrando aqui, mas não vai passando. Aí, olha só. Eu não vou gastar tanto tempo te explicando qual a tecnologia e a metodologia por trás disso. Mas nós mapeamos em 2021, pesquisamos Israel, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, pesquisamos em alguns países dos mais empreendedores do mundo, quais eram os princípios que sustentavam uma empresa. A gente chama de princípios lucrativos. São os princípios que você aplica, como uma receita de bolo. Você aplica, segue a receita e o bolo acontece. A gente faz assim nas empresas. E aí, esses princípios que você domina geram o resultado que você colhe na tua empresa. O pseudo-empresário, por exemplo, quem que é o pseudo-empresário? Ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ, ele trabalha na empresa, mas ele não é um empresário de verdade. Por quê? Porque a mente dele é uma mente de funcionário. Nós somos programados para ser funcionário. Os nossos modelos mentais são programados para ser modelos mentais de funcionários. Como assim, André? Na escola, quem dava aula para você eram empresários ou funcionários?
Funcionários. Logo, a sua referência, a sua programação educacional é de funcionário. Todo modelo educacional que vem lá da Revolução Industrial é um modelo de escola escalável para poder transformar camponeses em operários industriais. Esse é um modelo educacional. Papai e mamãe, a maior parte de nós, papai e mamãe, funcionários ou empresários? Funcionários. Eu nunca vi minha mãe e meu pai falar o lucro, planejamento estratégico, nunca. Era reclamando do patrão e falando que o salário era pouco. Então, a programação emocional, a minha referência emocional, foi referência de funcionários. Não, agora vamos para a faculdade, então? Vamos para a faculdade de administração. O professor de administração na faculdade nunca administrou a empresa dele mesmo. E a faculdade te forma um bom funcionário. Não, então vamos olhar para a cultura do nosso país? A cultura do nosso país, gente, cultura de funcionário ou cultura de empresário? De funcionário. Inclusive, eu comecei a estudar um pouco da história, da cultura por trás dos partidos políticos. E aprendi um pouco sobre o comunismo, aprendi um pouco sobre o socialismo, aprendi um pouco sobre o fascismo, e descobri que Getúlio Vargas, o romântico pai dos pobres, foi um dos maiores vilões da história do nosso país, e até hoje a gente vive um fruto disso. Existe um arquétipo no governo de Getúlio Vargas, governando até hoje, inclusive. E existe uma narrativa socialista. Lá de Karl Marx, o cara que programou tudo isso, existe a teoria da disputa de classes. Ele entendia que a sociedade ia evoluir para o comunismo a partir de revoluções. E essas revoluções precisavam acontecer num distanciamento de classes. Então precisava ter um vilão e precisava ter um mocinho. E os trabalhadores eram os mocinhos e os empresários seriam os vilões. E essa narrativa foi sustentada. E a teoria do marxismo cultural está escrita. Diz que o enfraquecimento cultural faz com que a sociedade esteja mais disponível para as revoluções, para que ela possa evoluir para o comunismo. E enfraquecimento cultural tem uma lista lá escrita de enfraquecimento das religiões, enfraquecimento das famílias, enfraquecimento dos valores fundamentais, que eles chamam dos valores de direita. E essa narrativa vem sendo construída e fortalecida no nosso país, culturalmente. Nos últimos 40 anos, apenas 4 anos do nosso país, o nosso país foi liderado por um partido que não tem uma cultura, uma base socialista, só para a gente poder ter uma ideia, e eu não estou aqui para falar de política, estou falando de história. Então, a nossa cultura programa a nossa mente na escola, na televisão, nas narrativas, nas propagandas, para que nós sejamos operários funcionários. Faz sentido, gente, sim ou não? Aí olha para mim, você foi programado educacionalmente, profissionalmente, culturalmente e emocionalmente para ser um funcionário. Aí você vai lá e fala, agora eu vou abrir uma empresa. Só que aí você abre uma empresa, mas a sua mente é uma mente de funcionário. Porque estar dentro da sua empresa não te faz ser um empresário. Se não estar dentro de uma garagem, a gente faria um carro. Faz sentido, gente, sim ou não? E qual que é o problema do pseudo-empresário? Ele tem uma empresa, mas ele toma decisões como um funcionário. Ele age como um funcionário, ele atua como um funcionário, ele pensa como um funcionário. Logo, ele tem resultados de funcionário. E você nunca vai ter uma empresa que cresce estrategicamente de forma lucrativa enquanto você estiver preso dentro da mentalidade de um funcionário. Faz sentido, gente? Sim ou não? Por isso que a gente tem que renovar essa nossa mente. Aí tem o empresário iludido. O empresário iludido, ele se ilude, porque ele acha que só o conhecimento técnico, que um bom produto, um bom serviço é suficiente para fazer ele crescer. E não é. É a pessoa que tem uma qualificação e ela acha que aquela qualificação é suficiente. Mas a faculdade de odontologia te preparou para ser um excelente dentista, não um empresário no ramo da odontologia. A faculdade de direito te formou um excelente advogado, mas não te formou um empresário do ramo do direito. Faz sentido, gente? Sim ou não? E o contrário é verdadeiro. A maior rede de clínicas odontológicas do Brasil é de um amigo meu que nunca arrancou um dente de ninguém e nunca pisou no pé de uma faculdade de odontologia. Eu conheço donos de rede de salão de cabeleireiro que nunca foram cabeleireiros na vida, donos de rede de clínicas médicas que nunca foram médicos. Então, peraí, os princípios que te fazem abrir uma empresa não são os mesmos princípios que vão fazer a tua empresa crescer. O que faz a tua empresa crescer é dominar os princípios lucrativos, que vão te pegar no nível que você está e te levar para um próximo nível. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí tem o empresidiário, que é o pior de todos. Empresidiário não é só uma palavrinha da moda. Empresidiário é a pessoa que começa um negócio com base na própria capacidade. E existe um estudo da psicologia, existe uma linha da psicologia que só estuda empresários e empreendedores. Vem desde Dave McClelland, o cara que criou o Empretec do Sebrae, a pedido da ONU, inclusive. E essa psicologia estuda o comportamento.
Existe uma linha que defende que de 3,5% a 5% da população mundial nasce com uma composição genética específica, e essa composição genética, por meio de alguns estímulos, principalmente na infância, formam uma personalidade específica, que eles chamam de personalidade empreendedora. Isso parece ser muito legal. E a maior parte dos empresários e empreendedores tem esse gene aí. Isso é científico, não sou eu que estou dizendo. E aí, essa capacidade faz com que você enxergue oportunidades, tenha um pouco mais de coragem, que você saia da caixinha, que você seja diferente. Isso tudo é maravilhoso, quando você está funcional. Só que essa mesma ciência diz que quando esse tipo de empresário, de empreendedor está disfuncional, ele é muito mais propenso a compulsões, ele é muito mais propenso à autodestruição. Já ouviram? Todo bom empresário quebra 3 vezes antes de prosperar. Não, não é todo bom empresário. É esse tipo de empresário, porque ele se expõe ao risco de forma inconsequente e quebra mesmo. Esse tipo de empresário está muito mais propenso a vícios. Vícios de drogas, vícios de alcoolismo, vícios de pornografia, vícios de adultério. E esse tipo de empresário, ele é uma bomba relógio. Por quê? Porque ele não sabe que isso acontece de forma inconsciente e ele está destruindo a vida dele muitas vezes em prol de um pseudo-propósito e ele nem sabe se controlar no meio de tudo isso. E o empresidiário é o empresário que começa uma empresa com base na própria competência, e ele é competente, a empresa vai crescendo. Quanto mais a empresa cresce, mais ele trabalha, ele é competente. Quanto mais ele trabalha, mais a empresa cresce. Quanto mais a empresa cresce, mais a empresa exige que ele continue trabalhando. Só que ao invés de crescer para baixo, em estrutura, em modelo de negócios, em estratégia, a empresa cresce em volta dele. E quanto mais ele trabalha, mais a empresa cresce em volta dele. A empresa começa a crescer, ele vai ficando inseguro. E ele não tem uma equipe, ele tem um bando de apoiadores. Porque ele é centralizador, tudo ele bota a mão. E a empresa depende 100% dele para funcionar, e é um problema. Porque se a tua empresa depende 100% de você para funcionar, além de não ser uma empresa, ser um autoemprego, você é o teto da empresa, você é o gargalo da tua empresa, tudo tem que passar por você. E você é um risco, porque se você parar, a tua empresa para. Tem empresários aqui que se você cair numa cama hoje, precisa se recuperar uns dias, não tem quem abra a tua empresa amanhã. Tem empresário aqui que não tem nem o direito de ficar doente. E o empresidiário, ele começa a trabalhar, e ele começa a perder a noção, e ele começa a achar que aquilo ali é o normal, e não é. E ele começa a destruir a saúde dele, começa a destruir a vida dele, o casamento dele, os relacionamentos dele. E quando ele menos se dá por conta, ele entra num colapso. No livro eu faço um paralelo da síndrome do empresidiário com a síndrome de burnout. Tem um estudo lá de Harvard que diz que 25% dos empresários executivos vivem em burnout, para vocês terem uma ideia. Olha que situação isso. Então, como é que você vai crescer a tua empresa de forma saudável? Não é sustentável. Esse é o empresidiário. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí tem o empresário estratégico. Repete comigo, empresário estratégico. E o empresário estratégico, eu vou passar rapidinho, eu precisaria de um dia inteiro para poder trazer sobre isso daqui. Mas o mais importante é entendermos juntos. Ser empresário não é só um trabalho, ser empresário é uma jornada, é um estilo de vida. E não é um lugar que você vai lá, faz uma imersão de um final de semana e já transforma tudo. Não, é um processo, é uma construção. E nós estudamos e descobrimos, avaliando milhares de empresários, que existem 5 níveis na jornada de um empresário. O primeiro deles é o nível da sobrevivência. É quando você está começando ali e você só quer pagar as contas no final do mês. E está ótimo, está tudo bem. Está tudo bem. É o nível da sobrevivência. O próximo nível é o nível da consciência. Quando você começa a entender o que é ser empresário, você começa a entender o que é uma empresa, você começa a ter mais consciência daquilo ali. Depois da consciência, o próximo nível é a estruturação. Você começa a construir os bastidores da tua empresa, uma pessoa jurídica organizada, uma organização. O outro nível é o nível de realização. É onde você começa a realizar, onde você começa a crescer de forma sustentável. O que eu faço? Como que é o nosso trabalho? O que a gente desenvolveu e graças a Deus é a sabedoria que Ele conduziu a gente. Porque, sinceramente, eu não sei explicar de onde eu tirei essas coisas aqui, de onde eu tirei as nossas metodologias. Mas, olha só que interessante. Cada nível, a gente vai lá, avalia você no nível em que você está e constrói para você um plano de ação com as ferramentas certas e te acompanha, te levando para o próximo nível que você precisa, gerando o crescimento de faturamento, lucro, caixa e os clientes que você precisa, um nível de cada vez. E aí, quando a gente tira você do nível da sobrevivência e você já está no nível da consciência, a gente chama de você de empresário júnior. Por que júnior? Porque precisa de colinho, precisa de papinha, precisa de cuidado, precisa de proteção. Não é pejorativo, é carinho mesmo, é cuidado. Porque se o bebê não for cuidado, ele morre. E tem um monte de empresário bebê que vai morrer porque não tem quem te alimente, não tem quem cuide de você. E aí é a parte de que você estrutura a sua empresa no operacional.
Depois disso, quando a gente pega você, que você já está nessa fase aqui, a gente estrutura e leva você para o próximo nível, o nível do pleno. Aqui você começa a olhar para a liderança da tua empresa, ou começa a olhar para novos produtos, para novas oportunidades, você já começa a olhar um pouquinho para a gestão, para os indicadores aqui, você começa a conduzir a tua empresa de forma mais inteligente. E talvez você está aqui, você já está nesse nível. A gente valida, fundamenta esse nível e faz um plano para você para o próximo nível. O próximo nível, que é um nível um pouco mais estratégico, é o que a gente chama do nível sênior. É um empresário que está com um pouco mais de maturidade. Aqui nós vamos falar da tua liderança. Aqui nós vamos treinar as tuas equipes. Aqui a gente vai estruturar a tua empresa. E nós temos programas específicos para cada nível que você precisa. Um nível de cada vez. E olha só que interessante. Cada etapa que você evolui, você libera um nível de liberdade. Nós temos indicadores de liberdade. Então, quando você estruturou aqui a base, você chegou no júnior, você tem liberdade nível 1. É o primeiro passo ali, você já consegue sair de férias. Férias pequenininha ainda, não dá para ser 30 dias, mas já consegue. Você já consegue olhar, você já está livre da operação da empresa, não depende 100% de você. Ainda tem que estar pertinho. Aí o próximo passo é a liberdade nível 2. Por quê? Porque você já começa a construir uma pequena estrutura de liderança e a tua empresa já funciona mais como os líderes, e a gente vai te segurando, vai te ajudando ali. E aí o próximo passo é o nível da realização. Aqui sim, aqui dá para tirar férias de 30 dias na realização. Por quê? Porque você lidera os seus líderes e os seus líderes lideram a tua empresa, com todos os protocolos, com todos os indicadores, com todos os processos aqui, a empresa organizadinha. E aí tem um nível master, tem um nível de propósito, tem um nível que a gente fala de ecossistema, tem um nível que a gente fala de fusão e aquisição, tem um nível de expansão aqui. Então, o que a gente fez? A gente mapeou todos os níveis de todos os empresários, desenhamos todos os processos, e a gente vai lá e pega cada empresário pela mão e leva para um próximo nível, gerando o modelo mental que ele precisa, desenvolvendo ele, estruturando a empresa em ferramentas de gestão e treinando o time, ajudando ele a encontrar as pessoas que fazem acontecer. Por isso que a gente tem os resultados que a gente tem. Por isso que a gente atende tanta gente. E é de empresário para empresário. É claro que a gente usa muita tecnologia, mas é os bastidores do que eu vivi. Por quê? Porque eu vivi todas essas fases. Eu sei quais são essas fases. Eu já quebrei empresas, eu já vendi para poder pagar o almoço no final do dia, mas eu já vendi empresas de fusão e aquisição, já fiz captação, já construí ecossistemas. Então, a partir da minha experiência, da experiência de milhares de outros empresários que a gente mapeou, identificou e acompanhou, a gente vem construindo esse modelo de crescimento empresarial de forma sustentável. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você com todo carinho, não faça sozinho. Por que você vai fazer sozinho? Se tem alguém que já fez antes de você e pode pegar na sua mão e te levar para o próximo nível. Quando você está sozinho, você está correndo um risco que você não precisa. Você está segurando um peso que você não precisava estar aguentando sozinho. Você não precisava estar arrastando sua empresa nas costas. Isso muitas vezes é arrogância ou ignorância por não saber que tem alguém que pode ajudar você. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, dá uma cotovelada de leve, carinhosa e fala, que bom que a gente está aqui, né? Fala para o amigo, que bom que a gente está aqui, né? Que bom que a gente está aqui, né? Bom, bora lá, deixa eu ver se eu passo aqui o próximo. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Então dá uma salva de palmas bem forte aí para a gente aumentar essa energia. Vamos lá? Eu acho que agora vai ter que ser no dedo aí, hein? Me ajuda aí, vamos lá. Não existe empresa forte com empresário fraco. Quem que está aí no dedo aí? Só fala o nome para eu poder chamar você pelo nome, querido. Luan, então passa mais um para mim, a gente vai de parceria agora, Luan. Cultura lucrativa. Eu precisava de um dia inteiro para poder falar disso daqui. Porque olha só, a sua empresa não são os seus produtos. A sua empresa não é o seu serviço ou a estrutura que você construiu. A sua empresa é a sua cultura. E por que as empresas e os empresários não prosperam? Porque eles não têm uma cultura lucrativa. Cultura lucrativa é quando você constrói a tua empresa, independente do tamanho que ela está, onde cada etapa do seu modelo, das pessoas que estão ali, elas apontam e contribuem diretamente para um resultado lucrativo, com os indicadores certos. Ah, André, isso aí é coisa de grande empresa. Não. Anota uma coisa, toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Vou repetir. Toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Eu não tenho hoje uma empresa grande porque agora eu faço a coisa certa. Não. Eu tenho hoje uma empresa boa porque eu sempre fiz a coisa certa. Ou melhor, sempre não. Quando eu entendi o que era a coisa certa e aprendi, eu comecei a fazer. Então, eu tenho cultura na minha empresa desde, 2015, 2016. Código de cultura, manual de cultura, plano de cultura, implementação, fortalecimento da cultura. O que é a cultura? Se a empresa é o reflexo da mente do dono, a cultura
é o mecanismo da empresa refletir na prática a mente do dono, os princípios do dono, os valores do dono. Então a gente usa a nossa cultura para contratar, a gente usa a nossa cultura para demitir, a gente usa a nossa cultura para atrair colaboradores, a gente usa a nossa cultura para contratar agências de marketing, para poder contratar prestadores de serviço. A gente usa a nossa cultura para poder lançar os novos produtos. E a cultura é a base de toda empresa. Só que as pessoas não sabem disso. Então você começa a construir um produto sem a base, e isso não sustenta. E aí você constrói um produto sem a base da cultura, e você fica disputando preço no mercado, disputando um cliente que você nem deveria estar atendendo. A pior coisa que você pode fazer é oferecer o produto certo para o cliente errado. E muitas vezes você faz isso, sacrifica a tua margem, não está ganhando dinheiro. Eu precisava do dia inteiro, mas talvez eu não consiga. Passa mais um para mim, Luan, vamos lá. Quando eu falo sobre cultura, o lucro de uma empresa é igual à performance dessa empresa. Só que o lucro não vai acontecer porque eu estou mais motivado. O lucro não vai acontecer porque eu estou trabalhando 15 horas. O lucro vai acontecer como consequência de um plano de lucro, um planejamento de lucro. Muitas pessoas têm um plano de vendas, mas não têm um plano de lucro. E a gente faz isso aqui com empresas que faturam 50 mil reais no mês. Fazemos isso aqui com empresa de 100 milhões de reais. Então não é sobre o tamanho do faturamento, é sobre o tamanho da disposição do dono da empresa de entender que não dá para brincar de ser empresário. Ser empresário não é uma brincadeira e ter uma empresa não é um brinquedo. Ser empresário é uma jornada, é um jogo de homens e mulheres de negócios. E jogo a gente vence conhecendo as regras desse jogo e com a estratégia certa. Então o lucro é igual a performance. Mais um para mim, Luan. Performance do quê, André? Performance do time, performance da liderança e performance do empresário. Ah, André, mas você está falando de time, está falando de pessoas? Sim. Uma empresa não é composta por pessoas, uma empresa são as pessoas. E ser empresário é lidar com gente. Aí tem gente que fala, André, lidar com gente dá trabalho, não é? Quem acha, gente, que lidar com pessoas, com gente dá trabalho? Deixa eu ver. Não, não dá trabalho. Lidar com pessoas é o nosso trabalho. A gente acorda para contratar, a gente acorda para dar feedback, a gente acorda para motivar. É gente. Empresário que não entende de gente, não entende de empresa. Lidar com pessoas não dá trabalho, lidar com pessoas é o nosso trabalho. E a liderança não é uma opção para a gente, a liderança é uma obrigação. Nem todos os líderes são empresários, mas todos os empresários precisam ser líderes. E liderança é a capacidade de gerar resultado por meio das pessoas, enquanto você gera resultado nas pessoas. Liderança é a capacidade de colocar coragem na alma das pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, você não nasce um líder, você se desenvolve como um líder. Alguém desenvolve, alguém transfere para você esse mapa mental, essa mentalidade. Liderança tem ferramentas, ferramentas de engajamento, ferramentas de alimento de expectativa, é ferramentas. Você não tem que contar com o seu dom natural para poder fazer tudo, porque talento sem desenvolvimento é uma bobagem, é uma ilusão, é uma ilusão. Sim, Deus deu para cada um de nós os nossos talentos, Deus deu para cada um de nós os nossos dons. Agora, cabe a nós, a nossa parte de desenvolver isso e fazer o que tem que ser feito. Faz sentido, gente? Sim ou não? Bora lá, deixa eu só ver, passa para mim, Luan, por gentileza. Mais um, por favor, eu não vou falar aqui o que é lucro. Como eu sabia que eu talvez me empolgaria aqui no conteúdo, e talvez não daria tempo, eu quis trazer para vocês aqui um presente. Na nossa metodologia de cultura, tem 12 passos de como é que você implementa a cultura. E mais do que ensinar para você o conteúdo, eu quis trazer o nosso modelo, para você poder olhar. Aí a gente fala, nossa André, você ora todos os dias na sua empresa, você tem uma cultura cristã. Não, eu não tenho uma cultura cristã na empresa. É porque a cultura da minha empresa reflete a cultura da minha casa. Por que a gente ora todos os dias na empresa? Simples, porque a gente ora todos os dias na minha casa. E a minha família é apaixonada pela minha empresa, e a minha empresa é apaixonada pela minha casa, porque os meus valores se confundem com os valores da minha empresa. Só que no código de culturas eles estão escritos de uma forma corporativa. Tem empresário que fala, nossa André, não aguento mais a minha empresa. Não, não é que você não aguenta mais a sua empresa. Você não aguenta aquela cultura que não te representa. Você olha para a sua empresa e olha para as pessoas e você não se vê nas pessoas, você não se vê na tua empresa. É claro que você não vai aguentar, mas não é a sua empresa. É a cultura que você não soube. Porque se você soubesse, você já teria feito, simples assim. E você não é obrigado a saber tudo. Você só precisa estar perto de quem sabe. Faz sentido, gente? Sim ou não? Mais importante do que para onde você está indo, é com quem que você vai. Mais importante do que o quanto você sabe, é quem que você tem à disposição para poder pegar a informação. Porque eu não sei de todas as coisas, mas certamente eu sei o telefone de quem sabe. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, a gente vai dar de presente para vocês esse código de cultura aqui. Ah, importante. Se você é empresário, está aqui, empreendedor, e quer dar alguns passinhos junto com a gente, junto comigo, se
você gostaria que eu colocasse a mão na sua empresa, junto com o meu time. Não importa o tamanho não, tá, gente? Porque eu não ligo para o tamanho do faturamento. Eu me importo com o tamanho do potencial e da disposição. É o coração, não é? É o coração da pessoa. Quando eu sento à frente do empresário, antes de tentar ouvir as informações da empresa dele, eu quero saber o tamanho do coração dele. E isso mexe comigo. Então, a gente vai separar, para alguns de vocês aqui, uma sessão, uma consultoria, onde alguém da minha equipe vai olhar individualmente para a tua empresa, para o teu negócio, para te dar uma base ali, ferramenta, um diagnóstico, com carinho. Se a gente fosse cobrar isso aqui, teria até um valor, mas, é claro, não dá para fazer para todo mundo. Mas para alguns de vocês aqui, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem, pode passar para mim mais um, Luan? Nós temos uma esteira de soluções, que a gente olha o nível da tua empresa, onde é que você está, e vai para o próximo nível. Nós temos, por exemplo, o programa Empresa Lucrativa. Em 90 dias, a gente dobra ou mais o lucro da tua empresa, a partir desse programa aqui, ou o seu dinheiro de volta e mais R$1.000 por minha conta no teu bolso. Por quê? Porque eu sei o que a gente entrega e eu sei o que a gente já fez. A gente tem o Perform, que é um programa de 6 meses. De repente você está num outro nível de estruturação um pouco mais avançado, a gente tem para isso. De repente você quer participar de uma comunidade, quer estar junto comigo, tem o programa NWB ou Club. Em 1 ano a gente vai passando por todas as áreas da tua empresa, um passo de cada vez, com mão na massa, olhando para a empresa, olhando para o seu time e olhando para você como empresário. Não está aqui, mas eu descobri que uma parte muito significativa de quem me segue na internet não são empresários que têm 30 funcionários, são mentores, treinadores, são profissionais da área da educação, são consultores que me seguem porque eles querem saber como é que eu faço, como é que eu construí, como é que eu fiz R$120 milhões nos últimos anos com mentorias e treinamentos. E aí eu estou construindo uma imersão, vai ser a primeira delas, vai ser para um pouquinho só de gente, onde eu vou receber lá na empresa um grupinho pequeno de pessoas, eu vou abrir os bastidores de como é que você constrói um negócio de mentoria, como é que você constrói canais de aquisição, como é que você contrata o time, como é que você constrói imersão, lota imersão, vende na imersão, como é que você faz palestra, lota nas suas palestras. É a primeira vez que eu vou fazer isso, talvez seja a última. Mas é por quê? Porque eu quero escolher quem são as pessoas que vão propagar e vão impactar a vida de mais pessoas, porque a sua empresa é a sua missão. Então, se você está aqui e você quer receber o nosso código de cultura, se você está aqui, quer participar de uma daquelas sessões individuais junto com o meu time para poder olhar para a tua empresa, aquela consultoria, se você que está aqui quer saber mais sobre os nossos produtos, como que a gente pode fazer para poder te ajudar, é só você ler esse QR Code aqui. Então, todo mundo que lê o QR Code, você vai preencher um formuláriozinho bem pequenininho aí, não precisa pôr CNPJ, não precisa pôr cartão de crédito, nada disso. E, gente, quando eu falo que é gratuito mesmo, tá? Com todo carinho, é um presente aqui para vocês. E, claro, se fizer sentido para alguns de vocês aqui, continuarem com a gente nos nossos programas, a gente te ajudando, a gente juntos ali, lado a lado, vai ser uma honra ter você junto comigo ali, ter você junto com a minha equipe, ter você junto com a gente, e a gente gerar o resultado que você precisa aí, porque nós não abrimos mão dos resultados, de forma alguma. Beleza? Faz sentido, gente? Sim ou não? Então tá bom, vai escaneando aí, e eu já vou finalizar aqui, porque se eu passar do tempo, aí não vão me chamar de novo, né, gente? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não para você? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena a nossa manhã? Bora lá. Tá rolando? Deu certo aí o escaneamento? Deu certo aí? Não? Para alguns deu, para outros não. Essa galera está num grupo de WhatsApp? Ah, vai pôr no status do Instagram também? Beleza. Então tá bom, vai lá. De qualquer forma, eu vou deixar aqui com vocês mais uns minutinhos, para eu poder já ir finalizando. Olha só. A gente falou aqui de alguns aspectos. Expliquei para vocês que o crescimento é a base da mentalidade de um empresário. Um empresário tem que ter uma mente orientada a crescimento, orientada a resultados. E resultados é faturamento, lucro, caixa, e construir uma empresa sólida. Então não é qualquer crescimento, é crescimento sustentável. Falei sobre liberdade empresarial, entendemos que liberdade empresarial não é sobre não trabalhar, mas é sobre você trabalhar certo, enquanto você faz as coisas certas, também na sua vida pessoal. Entendemos que existem fatores externos e internos, a empresa é o reflexo do dono. Aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe. E vimos que ser empresário é uma jornada, eu contei para vocês a minha jornada. E vimos que o que define esse sucesso, a grande virada de chave, são os modelos mentais, os mapas, as lentes que você utiliza. Se você atualizar as suas lentes, você transforma a tua vida. Porque quando você muda as lentes, você enxerga de forma diferente as oportunidades, as pessoas que estão ao seu redor, os clientes, o preço das coisas, o dinheiro. Você muda de nível a tua mentalidade.
A partir do momento que você vai fazendo tudo isso, você descobre que existem tipos de empresários. E o tipo de empresário que você está sendo tem a ver com as lentes que você está utilizando, e o tipo de empresário que você está sendo vai definir o resultado que você colhe. Vai definir se você colhe resultado de funcionário sendo um pseudo-empresário. Vai definir se você vai se iludir colhendo resultados de um empresário iludido, sem ter as bases de uma empresa de verdade. Ou se você vai ser um empresidiário, sendo o melhor funcionário da sua empresa e o pior emprego do mundo. Porque às vezes você é o primeiro a chegar, o último a sair, você que faz tudo, você que resolve tudo, mas você nem sequer às vezes tem os mesmos benefícios que os seus funcionários. Eles têm férias remuneradas uma vez por ano, você não tem. Eles têm seguro, sei lá o quê, você não tem. Tem horário para entrar, horário para sair, você tem horário para entrar e só Deus sabe. E a gente entende que é uma trajetória que vai de operacional, tático, estratégico, em 5 etapas. E você precisa saber a etapa que você está e quais são os passos que você precisa seguir para essa próxima etapa. Vimos que tudo isso é fundamentado numa uma cultura lucrativa. E a cultura é os seus valores, a sua mente, modelada em um modelo de gestão e de negócio, onde as pessoas vão andar para um mesmo lugar, para um mesmo objetivo, para um mesmo propósito. E a sua empresa não é só o seu trabalho, a sua empresa é a sua missão. E para fechar, eu quero contar uma história que, há uns anos atrás, eu comecei a praticar corrida de rua. Eu queria melhorar a forma física, comecei a correr e me dei bem. Estava correndo 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Falei, agora eu vou colocar uma meta. Falei, vou correr a meia maratona, 21 quilômetros, meia maratona de São Paulo. E aí eu fui lá e comecei a me preparar, e eu estava feliz, eu estava bem, e de repente eu machuquei o joelho, tensão tibial, uma inflamação que dá na lateral do joelho com longas distâncias. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar chateado não. Eu vou treinar, eu vou procurar personal trainer para fortalecer a musculatura, eu vou no médico, eu vou tomar remédio, eu vou fazer fisioterapia, eu vou fazer o que eu posso, que está ao meu alcance. E eu comecei a fazer. E o joelho começou a melhorar. E eu falei, opa. E aí eu fui lá, voltei aos treinos, e falei, agora vai dar. Faltava uma semana para a prova, fui fazer um último treino, 16 quilômetros, o joelho machucou de novo, inflamou, eu quase caí e dessa vez eu fiquei chateado, porque só faltava uma semana. E aí no meio da semana eu fui me recuperando, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar chateado coisa nenhuma. Quantas pessoas se inscrevem numa meia maratona? Eu já me inscrevi. Quantas pessoas treinam? Eu já estou treinando. Quantas pessoas largam na meia maratona? Se vou terminar ou não, depois eu vejo. Aí eu fui lá, me motivei de novo. Sábado à noite eu estou em casa me preparando para a meia maratona, para a largada, que seria no dia seguinte. Eu estou lá colocando o número do peito na camisa, aquela coisa toda. Meu filho entra no quarto e fala, pai, você vai ganhar essa prova aí, essa corrida em primeiro lugar? Eu falei, não, filho, eu não sou atleta, né? Ele falou, mas e as medalhas? Eu vi que você já ganhou medalha de 5 quilômetros. Eu falei, filho, a medalha é simples, todo mundo que termina já ganha medalha. Ele falou, pai, dessa vez você me dá a medalha de presente? Eu acho que eu queria dormir logo. E falei, tá bom, filho, eu dou a medalha para você, deixa o pai dormir agora. Eu acordei 4 e pouco da manhã. Aí fui lá, me preparei, acordei cedinho. Cheguei lá no Pacaembu, largada. Tinha umas 20 mil pessoas, gente. Eu nunca tinha visto aquilo, aquela coisa gostosa. E música, aquele friozinho. E aí você vai lá e começa a fazer um aquecimento, alongamento. E larga. Aí deu a largada, eu correndo aqui, tranquilo, 1 quilômetro não estava doendo. Eu falei, opa, 3 quilômetros, eu falei, eu acho que vai dar. 7 quilômetros, eu não estava nem ofegante ainda, o sol, a coisa mais linda assim, eu falei, oh, vai dar 10 quilômetros, eu falei, cara, e eu comecei aquela adrenalina gostosa e tudo mais. No quilômetro 12, de novo, o joelho travou. Dessa vez os meus amigos tiveram que me ajudar a sair do meio das pessoas. Eu falei, cara, termina lá a prova, tinha um pessoal que tinha treinado junto comigo. Eu falei, termina lá a prova, eu vou embora, vou pegar um Uber, sei lá. E aí eles foram, eu estava indo embora, e eu comecei a ser bombardeado por excelentes desculpas, do tipo, você não precisa provar nada para ninguém, você não é um atleta, você vai machucar mais teu joelho, você já fez um monte de coisas legais. Só que no meio daquelas boas desculpas, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu tinha feito uma promessa para o meu filho, que eu daria aquela medalha de presente para ele. E lá em casa, nós temos um princípio que nós cumprimos todas as nossas promessas. E eu não podia decepcionar. Eu não sei como é que eu fiz. Por alguns metros eu pulei num pé só, melhorava um pouquinho, tentava dar uma caminhada, colocava gelo, parava nas ambulâncias, colocava spray, fazia massagem, melhorava um pouquinho, tentava correr, doía, eu parava. Eu não sei exatamente como é que eu fiz. Mas depois de 2 horas e 42 minutos, com muita dor, eu passei naquela linha de chegada, naquela manhã de domingo, peguei aquela medalha e dei ela de presente para o meu filho. Naquela manhã, eu tive 2 aprendizados incríveis na minha vida. O primeiro deles, quando você
se dispõe a fazer alguma coisa grande, as desculpas vão aparecer e as medalhas mais importantes que a gente ganha na vida, não são as medalhas que a gente põe no nosso peito, são as medalhas que a gente ganha para colocar no peito das pessoas que a gente ama, é por eles. Segundo grande aprendizado, se você tenta sair da bolha da mediocridade que a gente é criado e que a gente é programado, as desculpas vão aparecer porque a gente é ser humano, é carne e osso, às vezes dói, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá medo, às vezes a gente acha que não vai conseguir, tem tudo isso daí. Mas, quando as desculpas vierem, você só precisa encontrar um motivo que seja maior do que a sua melhor desculpa. Um motivo que seja maior do que a sua melhor desculpa. Porque as desculpas vão vir. Eu não sei qual que é o teu motivo, não sei se é a sua família, não sei se são seus sonhos, não sei se é o teu propósito, não sei se é a fé que você tem em Deus. Mas quando as desculpas vierem, esfregue esse motivo na cara dela e não para não. Nunca o nosso país precisou tanto de homens e mulheres de negócio se levantando para fazer a diferença. A revolução que a gente precisa não vai vir por meio da política, mas por meio de homens e mulheres de negócio, assim como eu e você, que levanta todos os dias para fazer a diferença, com princípios, com propósito, não com perfeição, não, porque eu não sou perfeito, longe de mim, mas buscando a excelência, querendo ser um pouco melhor, gerando emprego, pagando impostos, sabe, com a nossa conduta, com a nossa integridade, fazendo bons negócios e crescendo debaixo da bênção de Deus. Existe uma janela de bênção, de oportunidades, existe uma janela de governo. Quando houve a eleição do último partido, na última eleição, eu estava na igreja orando quando foi anunciado a vitória do nosso presidente, e eu fiquei chateado, porque eu enxergo que muitas coisas desse governo não representam a minha família. E eu comecei a orar. Eu fui tomado por uma paz muito grande, muito grande, muito grande, inexplicável. E Deus ministrou ao meu coração que se Faraó não sentasse no trono, os Josés não se levantariam para governar nesse tempo. É tempo da gente se levantar como os governantes das nossas empresas, os governantes da nossa casa. O reino pode ser dele, mas o governo precisa ser nosso. Faz sentido, gente? Sim ou não? Levanta por gentileza para a gente poder terminar. Eu vou estar lá fora daqui a pouquinho com vocês. Meus filhos estão lá, caso vocês queiram os livros. Que honra estar aqui nessa manhã. Que prazer. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que organizou esse evento tão lindo. Parabéns por você ter vindo aqui. E conta com a gente. Se você não conseguiu escanear, pega depois ali no grupo, no status da igreja, no que você precisar do grupo, mas fala com a gente, fala com o nosso time. Eu quero poder te receber. Eu quero poder ir. Os empresários que entrarem por acaso em alguns dos nossos programas, eu vou fazer alguma coisa para poder te receber lá na nossa empresa, com carinho, para abrir os bastidores, a gente ter um papo, a gente tomar um café de empresário para empresário, olhar para negócio, para novos negócios ali. Eu nunca fiz isso, mas eu senti de fazer alguma coisa especial para você que está aqui junto com a gente. Levanta a sua mãozinha direita lá no alto, bem lá no alto. Levanta a sua mãozinha esquerda, bem lá no alto, isso. Mãozinha esquerda em cima do ombro direito, isso. Mãozinha direita em cima do ombro esquerdo, isso. Dá uma apertadinha assim, dá uma batidinha, isso. Dá uma batidinha, isso. Dá uma dançadinha assim, isso. Dá uma respirada assim, ó. Gente, esse é o meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a